Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar nessa videoaula 3 sólidos: o cilindro, o cone e a esfera. Para isso nós vamos dividir a videoaula em 3 partes. A primeira parte será o cilindro, a segunda parte será cone e a terceira parte a esfera. Então, bons estudos! Vamos começar fazendo uma pequena revisão sobre cilindros de revolução. O cilindro de revolução é todo sólido gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um dos seus lados. Então vamos tomar aqui um retângulo de lados O, B, A, O', e vamos rotacionar o retângulo em torno do lado O'. Ao fazermos isso, vamos obter um cilindro, e esse cilindro será chamado de cilindro de revolução. A planificação da superfície lateral do cilindro será um retângulo cujos lados será 2πr e h. O 2πr é devido ao comprimento da circunferência. A área lateral do cilindro é 2πrh, que vai ser a área desse retângulo. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembrando que a área da base é πr². O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Vamos relembrar o que é seção meridiana. A seção meridiana de um cilindro é definida da seguinte maneira: é a interseção do plano que contém o eixo O', O e o cilindro. Essa interseção dará um retângulo de lados 2r, que é o diâmetro da circunferência, e a altura do cilindro. Se fosse perguntado qual é a área da seção meridiana, a área da seção meridiana vai ser igual à área do retângulo. E a área do retângulo é 2r vezes h. Cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele em que o diâmetro é igual à altura, ou seja, h vai ser 2r. Vistos estes conceitos principais sobre cilindro, vamos resolver a primeira atividade. A primeira atividade diz o seguinte: a área lateral de um semicilindro equilátero de altura 4 cm em centímetros quadrados é... Ele quer saber qual é a área lateral de um semicilindro. Para que os nossos estudos possam ficar mais efetivos, peço que vocês deem pausa em cada atividade e tentem resolver antes de ver a resolução. Tudo bem? Então vamos lá agora à resolução do problema. Vamos pegar um cilindro, um semicilindro. O que vem a ser um semicilindro? Você vai tomar um plano, que é a seção meridiana, vai dividir o cilindro em 2 partes iguais. Esses 2 solos iguais serão chamados de semicilindro. E o que vai ser a área do semicilindro? Essa aqui é a pergunta mais interessante feita pelo problema. Porque a área do semicilindro vai constar metade da área lateral do cilindro original e a área desse retângulo. Porque essas são as áreas que compõem a área lateral do cilindro. Muito interessante essa questão, não é verdade? Vamos então ver a resolução dela. Fica assim a área lateral do cilindro. Vai ser metade da área lateral do cilindro original mais a área da seção meridiana. A área lateral do cilindro original é 2π vezes o raio vezes h. Vamos lembrar também que o cilindro é um cilindro equilátero. Lembra que o cilindro equilátero é a altura é igual a 2 vezes o raio.
Como ele disse que a altura é 4, o raio é 2. Bacana, né? Então, colocando os valores nos seus respectivos locais, vamos obter que a área é igual a 8 vezes π mais 2 centímetros quadrados. Lembre-se da unidade de medida. Um outro detalhe que deve ser reforçado aqui é que você não pode somar 16 mais esse número, porque esse número tem o π para fazer a multiplicação. Vamos então para mais uma atividade. A outra atividade diz o seguinte: é uma questão da FUVEST. Aumentando de 6 unidades o raio ou altura de um cilindro, num e outro caso, o seu volume aumenta de y unidades cúbicas. Sendo 2 a altura original, o raio original é. Então, vamos dar uma pausa no vídeo, tentem fazer e depois confiram se conseguiram resolver a atividade. Tudo bem? Vamos à resolução do problema. Ele vai tomar, então, um cilindro. Faça um desenho. Lembre-se da importância de nós fazermos o desenho. Então, você deve fazer um cilindro, que é o cilindro original. Esse cilindro original, ele tem 2 centímetros de altura. Está aqui. E o raio vai ser R. E o seu volume, V. Como ele diz que vai aumentar de 6 unidades o raio, então aumentamos aqui um cilindro, o raio dele mais 6 unidades. Ou a altura em 6 unidades. Logo, a altura vai ser 8 centímetros. O problema diz também que aumenta y unidades cúbicas. O volume. Então, o volume de cada um e outro aumenta de y unidades. Os volumes V1 e V2 são iguais. Vamos agora concluir a atividade. Coloque então o volume. O volume é π vezes o raio ao quadrado. E o raio é R mais 6. Vezes a altura, que é 2. Vai ser igual a área da base do outro, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Vamos chegar na seguinte equação do segundo grau. R ao quadrado menos 4R menos 12 é igual a 0. Quero incentivá-los a tentar resolver essa atividade, a resolver a equação do segundo grau por soma e produto. Vamos ver. A soma tem que dar 4. E o produto tem que dar menos 12. Então, vamos pensar em dois números que multiplicados de 12, vamos pensar positivo. Nós podemos ter o 4 e o 3, que dá 12, o 6 e o 2, e o 12 e 1, por exemplo. Agora, vamos pensar no sinal. Tem que dar menos 12 e a soma dá 4. Realmente, para a soma dar 4, essa será a resposta. 6 e menos 2. Como o menos 2 não convém, o raio original vai ser 6. Resolvido o problema.